Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, estivemos a ver como Josué mandou os espias até à cidade de Jericó para espiar aquela terra. Eles estavam-se a preparar para lutar contra aquele povo que estava naquela cidade. Só que eles não sabiam ainda como Deus iria agir. E Deus nesta cidade ia agir de uma forma muito extraordinária. O povo não necessitava de combater dentro do convencionalismo das batalhas. Eles deveriam esperar em Deus para ver como Deus estava com eles. Muitas vezes na nossa vida nós agimos desta forma. Preparamos-nos para a batalha, para o confronto, mas Deus vai preparar um caminho diferente. Vai trazer uma nova realidade à nossa vida. Nós vemos também como os espias foram protegidos por Raabe, uma mulher daquela cidade que sabia quem Deus era e que tinha fé naquilo que Deus prometia ao povo de Israel. Ela própria defendeu o povo de Israel. Vemos também que quando foi no Egito e Faraó decretou que as mulheres parteiras egípcias deveriam matar todos os israelitas, os bebés que nasciam, as mulheres desobedeceram às autoridades. Vemos que o princípio de Deus é que todo homem obedeça às autoridades instituídas. Isso é uma orientação básica da parte de Deus. Mas quando as autoridades trazem normas, orientações que põem em risco a vida e a saúde da população, a palavra de Deus nos mostra que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, o princípio bíblico é: devemos obedecer às autoridades, mas há um princípio bíblico que se sobrepõe a este, que é: devemos obedecer, acima de tudo, a Deus. Quando as autoridades colocam em risco aquilo que é a saúde, a vida, aquilo que é básico para a subsistência do ser humano. Então temos de ter em atenção que isso são as exceções à regra. Normalmente, os cidadãos devem de obedecer às autoridades que foram instituídas pelo próprio Deus. E Raabe aqui está nesse dilema. Ela tem então uma orientação do rei de Jericó, mas ao mesmo tempo tem agora uma orientação da parte de Deus. E ela vai exercitar a sua fé naquilo que Deus tinha para aquela cidade e para o povo de Israel. Nós estamos então aqui neste capítulo 2 e vamos ver então a partir do verso 8 aquilo que nos diz o livro de Josué, a palavra de Deus. Diz assim: Antes, porém, de os espias descerem do terraço para dormirem, Raabe foi lá ter com eles e falou-lhes assim: Eu sei que o Senhor vos deu este país. Toda a gente anda atemorizada por vossa causa e todos os habitantes fogem diante de vocês. Vemos por este texto que Raabe, pelos vistos, estava bem informada. Ela sabia que o povo de Israel estava junto ao Jordão e ia se preparar para conquistar aquela terra. Ela sabia que o Senhor haveria de dar aquela terra ao povo de Israel. E ela conhecia bem aquilo que se estava a passar, assim como todos os habitantes da cidade o conheciam. E o verso 10 nos diz: Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E como no lado de lá do Jordão, trataram os reis amorreus, Seom e Og, e os mataram. Raabe manifesta realmente um conhecimento sobre o povo de Israel. Vemos como, desde o tempo que o povo de Israel saiu do Egito até chegarem ali a Jericó, passaram cerca de 40 anos. No entanto, mesmo assim o povo tinha bem presente as maravilhas que Deus havia feito. Vemos que aquele povo tinha tido uma oportunidade de pelo menos ouvir falar acerca de Deus. No entanto, continuavam o seu caminho no seu erro. Tinham a oportunidade de saber que Deus podia transformar as suas vidas. Assim como Raabe teve esta oportunidade, todo o povo de Jericó tinha essa oportunidade. Assim como tiveram também os amorreus, Seom e Og. Eles tinham o conhecimento para buscar a mudança nas suas vidas. No entanto, eles voltaram as costas a Deus.
Deus não tem prazer na morte de qualquer pessoa. Deus é um Deus de amor e um Deus que procura que o homem se volte para Ele. No entanto, quando nós fazemos as nossas próprias opções de voltar as costas a Deus, muitas vezes nós sofremos as consequências dos nossos atos. E estes reis aqui, assim como o rei de Jericó, estavam voltando as costas a Deus. Eles conheciam quem era Deus, sabiam as maravilhas que Deus tinha operado. No entanto, eles preferiam manter-se de costas voltadas para Deus. O verso 11 continua a dizer: quando tivemos conhecimento disso, ficámos desanimados e mais ninguém teve coragem de vos resistir, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus no céu e na terra. Vemos de facto que esta mulher estava muito bem informada e certamente, apesar da sua vida não ser uma vida que dignificasse o seu corpo, ela vendia o seu corpo. No entanto, vemos que ela tinha temor a Deus. Ela queria mudar a sua vida. E por isso mesmo, ela reconhecia que Deus era o Senhor dos céus e da terra. Era o dono de todas as coisas. E essa atitude começou certamente a produzir nela um desejo de se entregar aos cuidados de Deus. Por isso ela continua a dizer no verso 12: jurem-me agora pelo Senhor, que hão de tratar a minha família tão bem como eu vos tratei, e deem-me um sinal como garantia de que hão de poupar a vida do meu pai, de minha mãe e dos meus irmãos e irmãs e os meus familiares. Não nos matem. Estas palavras aqui mostram que Raabe creu no poder de Deus. Percebeu que Deus tinha poder para a salvar, Deus tinha poder para preservar a sua vida. A Bíblia nos mostra exatamente isso, que esta mulher creu em Deus e por isso constituiu poder para a sua salvação. E refere que a salvação vem simplesmente pela fé. Ela depositou fé naquilo que ela ouviu acerca das maravilhas de Deus. Os espias então aceitaram esta solicitação da mulher. E por isso vemos o verso 14, os homens responderam-lhe: que o Senhor nos tire a vida a nós mesmos, se não fizermos como tu dizes. Se tu não contares nada a ninguém do que andamos a fazer, prometemos-te que havemos de tratar bem, quando o Senhor nos entregar este país. E assim que nós cumpriremos o juramento que fizemos. Quando entrarmos nesta terra, põe este cordão vermelho na janela, por onde nos fizeste descer, e reúne em tua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e todos da tua família. Se alguém sair para fora da tua casa, será responsável pelo que acontecer. Nós não teremos culpa. Mas se alguém tratar mal qualquer pessoa que esteja em tua casa, é sobre nós que recairão as responsabilidades. Ela concordou, despediu-se deles e eles foram-se embora. Depois de sair, ela colocou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para a montanha e por lá ficaram 3 dias, até que os homens do rei, depois de terem procurado por todos os caminhos, regressaram a Jericó sem os terem encontrado. Os 2 homens desceram então da montanha, atravessaram o rio e voltaram para junto de Josué. Contaram-lhe tudo o que tinha acontecido e disseram-lhe: o Senhor vai nos entregar todo o país. Todas as pessoas andam a tremer de medo por nossa causa. No dia seguinte de manhã, Josué e todo o povo saíram a Sitim e dirigiram-se para junto do Jordão. E ali acamparam antes de atravessar o rio. Passados 3 dias, os chefes do povo percorreram o acampamento e deram as seguintes ordens: quando virem os sacerdotes e levitas a transportar a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, deixem o acampamento, ponham-se a caminho e sigam atrás deles. Vemos que agora o povo está a se preparar para conquistar a terra. Os espias tinham passado este tempo na cidade de Jericó e agora traziam as notícias para Josué. Eles viam que de facto Deus estava com eles e Deus iria conduzir o povo a conquistar aquela cidade. À semelhança do que tinha acontecido no Mar Vermelho, agora era necessário eles atravessarem o Rio Jordão. É verdade que era um rio bem mais pequeno do que o Mar Vermelho, mas era necessário também um milagre para que eles pudessem atravessar de uma forma completa todo aquele povo para o outro lado do rio. Josué então coloca o povo em ordem para que eles pudessem atravessar esse rio. E por isso diz: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará no meio de vocês coisas maravilhosas.
Deus tinha prometido dar aquela terra ao povo de Israel. Deus tinha prometido trazer vitória e triunfo sobre as batalhas que eles iriam travar. Mas era necessário que o povo se preparasse espiritualmente para este confronto. É verdade que muitas vezes na nossa vida as coisas acontecem na prática, mas têm implicações de ordem espiritual. Para isso é necessário que nós vivamos uma vida pura e santa. A palavra de Deus nos exorta e nos diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Então esse é o desafio para todo o cristão. Não podemos viver uma vida medíocre, uma vida que é passiva diante das situações. Devemos tomar uma posição de santidade, de proteção da nossa vida, daquilo que nós vemos, aquilo que nós dizemos, aquilo até que nós pensamos, deve ser coisas que agradam a Deus, pois isso trará benefício para cada um de nós. Se nós olharmos para as grandes civilizações, todas elas caíram, pereceram, quando começaram a ser demasiado permissivas e quando começamos a ver demasiada promiscuidade nos relacionamentos. Quando as pessoas não cuidaram disso, então as grandes sociedades da história sucumbiram por causa do seu próprio procedimento, por causa do seu próprio pecado. Se olharmos para os gregos, romanos, seja qual for o império que nós podemos analisar na história, vamos ver que eles terminaram por causa da imoralidade e da corrupção que os seus líderes viviam constantemente. Mas voltando aqui ao texto deste livro de Josué, vemos o verso 6 a dizer o seguinte: Disse depois aos sacerdotes para pegarem na arca da aliança e para se colocarem à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Senhor disse a Josué: A partir de hoje vou engrandecer-te diante de todo o povo de Israel, para que todos fiquem a saber que eu estou contigo, tal como estive com Moisés. Deus de facto queria agir e queria confirmar diante do povo a autoridade que ele tinha delegado a Josué. E por essa razão Deus vai de facto manifestar-se de uma forma poderosa. É Deus quem levanta os líderes e é Deus quem diz quando o seu serviço terminou. Por essa razão é Deus quem dá a autoridade. E nós, líderes, aqueles que têm a responsabilidade de trabalhar no serviço de Deus, devem ter a percepção correta que é Deus quem trabalha e não nós. E por essa mesma razão é a Deus que deve ser dada a honra e a glória. Aqui Josué estava bem consciente de que era Deus que estava a agir e ele tinha que estar bem atento à voz de Deus para fazer exatamente aquilo que Deus lhe estava a mandar fazer. Por isso mesmo Deus iria engrandecer Josué, não por causa de Josué, mas porque Deus estava a trabalhar. E o livro continua a dizer no verso 8: Diz aos sacerdotes para levarem a arca para junto do rio Jordão. Quando lá chegarem, Josué disse então aos israelitas: Aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor vosso Deus. Fiquem sabendo que o Senhor é Deus vivo e está no meio de vocês. À medida que forem avançando, Ele há de expulsar os cananeus, os hetitas, os heveus, os perizeus e os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Por isso, a arca da aliança de Deus, Senhor do país inteiro, vai à vossa frente atravessar o Jordão. Vemos como Deus traz então ao povo esta percepção de que Deus está no meio do povo. É o próprio Deus que conduz o povo a tomar posse das promessas que Deus havia feito. Assim como Deus conduziu durante 40 anos no deserto o povo e na sua dianteira através daquela coluna de fogo ou de fumo, agora Deus ia adiante do povo através desta arca. Era necessário que o povo percebesse que, em primeiro lugar, aqueles que estão em proximidade e comunhão com Deus devem tomar esse passo primeiro. Vemos que aqui os líderes religiosos estavam a tomar a dianteira. Eram eles que deveriam dar o exemplo, ser eles os primeiros a tomar posse da terra prometida. Vemos então o verso 12 que diz: Para esse efeito, escolham 12 homens, um por cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que levarem a arca da aliança de Deus, Senhor do país inteiro, tiverem tocado com os pés na água, o Jordão abrir-se-á, e as águas que vêm de cima hão de juntar-se como numa barragem. E quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o rio, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam à sua frente. Chegaram ao rio Jordão,
Era no tempo das ceifas, quando o rio vai a transbordar pelas margens. Mas logo que os pés dos que levavam a arca tocaram nas águas, as águas que desciam pararam e amontoaram-se como se formassem uma barragem, uma grande extensão até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o Mar Morto ficaram completamente separadas, de modo que o povo pôde atravessar. Isso deu-se perto de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do rio, enquanto o povo de Israel ia atravessando a pé enxuto. Ali estiveram até que o povo todo atravessou o Jordão. Vemos aqui como Deus repete agora este milagre de separação do Rio Jordão. Ele fê-lo com o Mar Vermelho e agora ele fala no Rio Jordão. Deus de facto queria confirmar que ele, assim como esteve com Moisés, ele estava também com Josué. E o povo devia obedecer, caminhando, atravessando esse rio. Vemos como os sacerdotes ficaram ali, permaneceram no meio do Jordão, até que todo o povo tivesse passado. De alguma forma era necessário que aqueles que levavam a arca da aliança do Senhor tivessem uma fé firme na promessa de Deus. Eles eram aqueles que iriam ficar expostos ao milagre durante mais tempo. Eram eles que iriam garantir que aquele milagre iria permanecer, pois eles estavam ali no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava. O texto continua a dizer: depois de todo o povo ter atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens, um por cada tribo, e diz-lhes que vão tirar 12 pedras do meio do rio, do lugar onde estiveram parados os sacerdotes, e que levem essas pedras para o lugar onde o povo irá passar a noite. Essas pedras estavam mergulhadas ali no meio do rio, e como o rio ficou seco, elas ficaram expostas. Mas elas deveriam servir como um símbolo, como um memorial para o povo. E neste capítulo 4 aqui, estes primeiros versos que nós acabamos de ler, mostram exatamente que Deus queria que ficasse bem presente na mente do povo aquilo que Deus tinha feito. Este capítulo 4, verso 4, continua a dizer: chamou Josué então 12 homens que tinham sido escolhidos de todas as tribos e disse-lhes: passem à frente da arca da aliança do Senhor vosso Deus e vão até ao meio do rio. Cada um de vocês tire uma pedra e ponham ao ombro, uma por cada tribo de Israel. Estas pedras ficarão para vocês como sinal daquilo que o Senhor fez. E quando os filhos perguntarem um dia o que significa estas pedras para vocês, vocês responderão: as águas do Jordão pararam e abriram o caminho para a arca da aliança do Senhor, atravessou o rio. Estas pedras estão a recordar para sempre ao povo de Israel o que aqui se passou. Os israelitas fizeram como Josué lhes mandou. Foram ao meio do rio e tiraram as 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, tal como Deus tinha ordenado a Josué. Em seguida, levaram-nas para o sítio onde iam acampar e ali as colocaram. Josué mandou colocar outras 12 pedras no meio do Jordão, no sítio onde estiveram parados os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras ainda hoje estão lá. Os sacerdotes que estavam com a arca ficaram de pé no meio do rio até se cumprir tudo o que o Senhor tinha mandado dizer ao povo por meio de Josué. Era aquilo que Moisés tinha ordenado. O povo apressou-se e atravessou o rio. E logo que todos acabaram de passar, os sacerdotes e a arca da aliança passaram também e colocaram-se à frente do povo. Também passaram os homens das tribos de Ruben, de Gad e a metade oriental da tribo de Manassés. Preparados para a guerra, iam à frente outros israelitas, conforme Moisés lhes tinha dito. Eram cerca de 40.000 homens preparados para combater, que desfilavam diante do Senhor em direção à planície de Jericó. Aquilo que o Senhor realizou naquele dia fez com que o povo de Israel considerasse Josué como um grande homem, e todos o respeitaram, como tinham respeitado Moisés, até ao fim de sua vida. Vemos como Deus iria mostrar ao povo que, na realidade, Deus estava a acompanhar Josué. Vemos que Deus age desta forma para credibilizar Josué. Era o nome de Josué que estava em causa por um lado, mas ao mesmo tempo, acima de tudo, era o nome de Deus que estava em causa. E então o povo vai considerar Josué por causa dos feitos de Deus.
É interessante como nós, seres humanos, fazemos isso com frequência. Olhamos para aquilo que Deus está a fazer através de alguém e por vezes valorizamos essa pessoa mais do que a ação de Deus. Nós necessitamos de colocar os nossos olhos em Deus. Perceber que muitas vezes Deus age através de homens e devemos dar honra a quem honra. A palavra de Deus nos manda fazer isso também. Devemos honrar aqueles que devem ser dignos de honra, mas ao mesmo tempo devemos perceber que esses homens estão a agir porque Deus está com eles. Então o mérito não é deles. E a honra final deve ser dada, acima de tudo, a Deus. Eu não estou a dizer com isso que não devemos respeitar as pessoas. Não, temos que o fazer. Mas acima de tudo devemos perceber que quem está a agir é Deus através dessas pessoas. Quem abriu, afinal de contas, o Rio Jordão ou o Mar Vermelho nem foi Moisés, nem foi Josué. É verdade que a relação que eles tinham com Deus era fundamental. E nós vemos várias vezes Moisés interceder pelo povo, Moisés a orar pelo povo, vemos Josué a dar boas orientações porque ele tinha intimidade com Deus. Eram fundamentais que fossem eles a dar essas orientações. Mas quem estava de facto a conduzir o povo era Deus. Nós percebemos por estes textos que os líderes são fundamentais para aquilo que Deus quer realizar na vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo esses líderes têm de estar atentos a ouvir aquilo que Deus tem para comunicar. E o povo deve reconhecer, tendo em conta aquilo que Deus está a fazer na vida desses líderes. É interessante porque este povo reconheceu em Josué que Deus estava com eles. Eles reconheceram que Josué era esse homem que estava dependente de Deus para conduzir o povo de Israel a tomar posse da terra prometida. Eu espero que você e eu possamos ter esta intimidade com Deus, de procurar em Deus as orientações para a nossa vida. E se temos pessoas à nossa responsabilidade, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família, que nós possamos ser esses servos de Deus, que ouvem atentamente a voz de Deus para dar orientação àqueles que estão sob a nossa responsabilidade. No próximo programa, nós continuaremos a ver como o povo vai depender de Deus e se vai conduzir para conquistar a terra prometida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.